Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Isabelle Moraes, ano passado, jogaram Cavani no Corinthians. Depois falaram de Luizito Soares, né? Um nível altíssimo para qualquer clube do Brasil e do mundo. Desceram um pouco a régua para falar de Diego Costa. E agora? Quem vem pro Corinthians? Não vai ser o Diego Costa, viu, Solé? Uma ótima noite pra você, pra quem tá sintonizado aqui com a gente. O presidente Duílio Monteiro Alves confirmou que Diego Costa não vai jogar no Corinthians, ao menos nesta janela. Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra do presidente do Corinthians. Lembrando que vinha, né, essa possibilidade de o camisa 9 ser o Diego Costa. Diego Costa que rescindiu recentemente com o Atlético Mineiro, estava livre no mercado. A expectativa do Corinthians era de poder fazer um contrato com o jogador acertando as bases salariais, não teria que, né, desembolsar nenhum valor para poder contratar o jogador, e teria parceria também de uma patrocinadora para arcar com boa parte dos salários do Diego Costa. Antes de eu dar mais detalhes, vamos ouvir então o presidente Duílio Monteiro Alves falando sobre Diego Costa no Corinthians. O Corinthians não só não está esperando, como o Corinthians também não consegue fazer essa operação. Não é interessante para o Corinthians no modelo que ela ficou. Então o Diego Costa, nesse momento, não jogará no Corinthians. A não ser que mude isso em termos de valores, eu acho que não muda mais. Eu acho que a gente pode colocar aqui... acho que eu posso cravar claro para vocês, o Diego Costa, nesse ano aqui, nessa janela, não virá para o Corinthians. Do presidente do Corinthians, essa entrevista do Duílio foi para o portal ge.com há pouco, no finzinho da tarde, com os colegas do GE, e várias questões foram colocadas ao presidente nessa entrevista, e ele confirmando, portanto, que Diego Costa não virá para o Corinthians. Vale destacar que é a primeira vez que o presidente se pronuncia, né, sobre o Diego Costa dessa maneira, dizendo se vem ou não, e aí não vem. O presidente do Duílio, o que ele disse? Ele disse que o Corinthians não é clube de ficar esperando por jogador, e que, claro, na versão do Duílio, a gente tinha até então que o Corinthians tinha feito uma proposta que a gente estava acompanhando de bastidores, mas ele disse que não. O Duílio disse que, pelo menos oficialmente, né, pelo clube, o Duílio disse que ouviu o Diego Costa, o que o Diego Costa queria, e que mesmo estando livre no mercado e só acertando o salário, que não era tão interessante, as condições não eram tão interessantes assim para o Corinthians, mesmo com esse apoio da patrocinadora. Foi questionado também pelos colegas do GE.com sobre o Arthur Cabral. O presidente descartou por hora, disse que é muito difícil contratar o jogador agora, são valores muito altos, e que não se cogita neste momento também um empréstimo. E vale destacar que a patrocinadora do Corinthians, que quer arcar com boa parte do salário desse camisa 9, que é um camisa 9 de peso. Basicamente por marketing, né? Então não pode vir, na visão da patrocinadora, um jogador jovem, promissor, nada disso. Tem que ser um jogador de impacto, que chegue e que movimente bastante o departamento de marketing do clube, sendo um camisa 9 de peso. Então é isso, Solé. O Diego Costa não vem mais pro Corinthians, ao menos não nesta janela, o atacante que está livre no mercado. E ele que está passando um período ainda de folga em Lagarto, a cidade natal dele, tem um interesse também de jogar no futebol europeu, recebeu algumas sondagens da Espanha, mas nada que também alegrasse muito o Diego Costa. Sinceramente, eu acho que ele acabou errando em querer sair do Atlético Mineiro, né? Ele queria um protagonismo que, tendo o Hulk, ele jamais teria. E agora tá pedindo um salário também que clubes brasileiros não conseguem arcar. Mas hoje também foi dia de Silvinho. Ou Silvio, né? Já que ele chama o Paulinho de Paulo. O Paulinho é Paulo. Mas antes da gente tocar no assunto do Silvinho, até porque o Silvinho fez algumas revelações importantes já pensando na primeira rodada do Paulista. O outro ponto interessante que o Duílio também disse em entrevista ao GE.com é que o Internacional tem interesse no volante Gabriel. Não tem nada de, segundo o Duílio, não tem nada de proposta, nada do tipo, mas que tem sim interesse. Então a partir de agora pode ser que as conversas sejam abertas entre Corinthians e Internacional para a mudança do volante lá para o Sul. E o Gabriel é um jogador que está extremamente queimado com a torcida do Corinthians. Até às vezes um pouco exagerada as críticas ao volante Gabriel, mas é isso. A torcida do Corinthians está esperando o quê? Um Vampeta? Um Birubiru? Não, é o Gabriel. Ele vai desarmar e tocar de lado. Nada mais do que isso. Ele não é o Ralf, ele não é o Paulinho, ele não é o Elias, ele não é o Vampeta. Não é nenhum grande jogador, nenhum grande volante da história do Corinthians. Ele é um cara que vai destruir e tocar pro lado.
E ainda sobre o Gabriel, ele não deve ser titular, e agora já também mudando pro assunto do Silvinho, né, que hoje deu sua primeira entrevista coletiva em 2022, o Gabriel não deve ser titular contra a Ferroviária na terça-feira. O Silvinho revelou 2 situações. Um jogador, ele confirmou que vai ser titular lá no ataque, o outro é no meio-campo. O volante Cantilho deve ser titular. O Silvinho, ele sinalizou que é bem possível que ele seja titular. O outro que ele confirmou é o Mantuan. Então o Jô não começa entre os titulares. O Jô que ele reapresentou depois, porque ele pegou Covid-19. E o Silvinho confirmando, portanto, que o Jô pode ir pro jogo, mas não vai começar entre os titulares. Jô, portanto, no banco. Mantuan vai ser o titular do ataque do Corinthians. E o Cantilho deve jogar ali no meio campo. Vai jogar o Cantilho com o Juliano, com o Paulinho? A gente ainda não sabe, pela situação da regularização do Paulinho. A gente ainda não tem essa informação. No BID ele ainda não saiu até há pouco, tem até 7 horas da noite, agora 6h15, para o nome aparecer no BID. Ele está regularizado, também a inscrição, né, na Federação Paulista, que fecha nesta sexta-feira para estar presente, apto para jogar a primeira rodada. Mas sobre a situação do Paulinho, pelo menos o Silvinho disse que pra ele estava regularizado, mas a gente não tem essa informação ainda. Agora, sobre como usar em campo, é isso que a gente ouve agora do técnico Silvinho, nesta primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira, né, de 2022, o Silvinho, ou Silvio, falando sobre o Paulo. Se você cravar Paulo como o primeiro, que nós não vemos e não ouvi na carreira, você tira uma característica muito importante de Paulo. Então não sei de onde surgiu Paulo como primeiro. Entendo as ideias, mas Paulo Juliano é mais posicional. Renato fez contra o Red Bull, inclusive gol, lembramos o jogo. Nenhum deles é como de ofício o primeiro volante que fez a vida inteira. Porém, um ou outro se adaptam, porque o futebol, nós entendemos isso, ele se adapta. De maneira que nós, a princípio, não vemos Paulo como esse primeiro. Paulo é um atleta que nós não podemos tirar essa característica dele. É muito Paulo, é dentro da área, ele vai entrar. Ele vai entrar de segunda linha e esses números confirmam o que nós pensamos. O apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, pois é, né? O Paulo, a gente ainda não sabe se o Paulo vai ser titular, se o Paulinho vai ser titular nesse meio campo do Corinthians, a gente fica nessa expectativa. Mas olha só, uma outra situação também é do Gustavo Mosquito, antes de a gente já projetar uma provável escalação do Corinthians, né, contra a Ferroviária. O Gustavo Mosquito, ele relatou ontem dores na coxa, não participou das atividades. Tentei no Mosquito, tô assim também. Isso, o Mosquito, e aí ele também, aliás, ontem ele relatou, depois das atividades, e hoje é que ele não participou das atividades do Corinthians, então fica aí uma preocupação. O Silvinho disse que acha que ele pode sim ser relacionado pro primeiro jogo, mas fica esse asterisco, mesmo a situação do Rony, tá se recuperando nesse comecinho de ano de dores musculares. Um provável Corinthians: Cássio no gol, Fagner na direita, João Vitor e Gil na zaga, o Lucas Piton na esquerda, que vem sendo titular nos 2 jogos treino neste começo de temporada. Aí mais à frente, Cantilho e Juliano ou Paulo, né, ou Paulinho e Renato Augusto. Lá na frente, o William, Roger Guedes e o Mantuan. Esse é o provável Corinthians para dar aí a abertura aos trabalhos, né, no Campeonato Paulista, terça-feira, feriadão contra a Ferroviária. O Corinthians teve o jogo antecipado para o dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, e como bem relatou a Isabelle Moraes, o Corinthians tem 42 minutos para ver a foto de José Paulo, o Paulinho, no bid da CBF. Ele poderia participar da primeira rodada contra a Ferroviária na Neoquímica Arena, jogo inaugural do Corinthians na temporada. E falando a respeito da coletiva do Silvinho, claro, né, todo treinador tem essas manias, né? Os técnicos que treinaram o Ronaldinho Gaúcho no Brasil, muitos chamavam ele de Ronaldo, né? Quando você tem intimidade com alguém, normalmente você dá um apelido. Quando o cara já tem um apelido, alguns técnicos chamam eles pelo nome pra tentar diferenciar, mas o Paulo não é o apóstolo, e sim o Paulinho, um dos grandes ídolos da torcida corintiana. Então o Timão aí nessa expectativa de ver o Paulinho bidado para ele participar da primeira rodada do Campeonato Paulista. E muito legal a postura do Corinthians de maneira segura, que está permitindo o retorno gradual aos jornalistas para participarem da entrevista coletiva. Hoje foi bacana ver o Silvinho. Ele às vezes nem respondia a pergunta, ele trocava ideia mesmo com o repórter. Ele falava, apertava, entendeu? Não sei o quê. Então, essa troca é algo que é muito mais natural e muito melhor quando se é presencial uma coletiva. Tô aqui atualizando o bid, Paulinho saiu no bid. Paulinho no bid? Há pouco, Paulinho. José Paulo Bezerra Maciel Júnior. Ele mesmo. Eu fiquei na dúvida se era José Bezerra. Paulo. Eu lembrava que ele tinha nome de músico. É isso mesmo, eu tô atualizando o bid. Inclusive, Marcos Donato tá de contrato renovado, apareceu aqui também. Depois você tem as informações do Santos. Mas o José Paulo Bezerra Maciel Júnior, ou Paulinho, foi publicado há pouco. Então, ele já tá no bid e pode aí, né, já ter condições de jogo para estrear pelo Corinthians, reestrear nesta nova passagem pelo time.
Então, o Silvinho já estava avisado antes da coletiva que o Paulinho já tinha a documentação encaminhada na CBF, então tudo certo, tudo regularizado. Paulinho, o autor do gol gigantesco que o Corinthians fez contra o Vasco da Gama no Pacaembu, o homem que subiu no alambrado para abraçar Tite e a fiel torcida naquela classificação do Corinthians diante do Vasco da Gama, que depois tirou o Santos da Libertadores, Santos de Neymar, e o Corinthians sagrou-se campeão em 2012. Mais alguma coisa, Isa? É isso, expectativa agora de estreia, né? O Corinthians que trabalhou até esta sexta-feira e segue em preparação para estrear na terça-feira.